Invasão Plantoide. E ao contrário da polarização que está espalhado neste mundo, neste país, nesta terra, ressaltando fortemente as diferenças existentes entre as pessoas, aqui a gente troca diferenças por diversidade, respeito à diversidade. E não somente a diversidade de plantas, a biodiversidade, mas a diversidade de seres humanos. Quem faz a invasão hoje é o Arnaud, do Plantas do Arnaud, um carinha bastante conhecido nas redes sociais, que veio de Rondônia. Esse é outro barato do Invasão Plantoide. Gente de todos os universos, regiões, estilos, gostos, idades. E o Arnaud vai contar da sua infância, da sua vinda para a cidade de São Paulo, para essa urbanidade, sair do meio do mato e chegar aqui, da sua relação com as plantas, do seu trabalho com plantas e das cores, de algumas cores desse estilo de vida que é a Urban Jungle, a relação com as plantas, a relação com as plantas de interior. E eu escolhi aqui meu Caladium Palacioanum. Eu sei que o Arnaud tem também. Bora pra invasão então! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnaldo, eu tenho um Instagram que se chama Plantas do Arnaud. É um Instagram totalmente dedicado às minhas plantas, totalmente dedicado à minha rotina, ao meu cotidiano com elas. A convite do Fly vim participar do Plantoides para dizer para vocês quem é o cara por trás desse Instagram, quem é o Arnaldo, de onde ele veio, o que ele faz. Eu vou tentar contar, desmiuçar um pouquinho da minha história, dividir com vocês isso. Acho que já ficou meio claro que do meu jeito de falar, meu dialeto, né, meu sotaque, eu não sou da cidade de São Paulo e nem do estado de São Paulo. Eu sou do norte do Brasil, moro em São Paulo há 8 anos. Eu nasci e cresci, passei 22 anos da minha vida nesse estado, numa cidadezinha chamada Teixeirópolis. Isso bem no coração mesmo do estado de Rondônia, então no meio da floresta amazônica, digamos assim. E meu contato com as plantas começou exatamente ali, naquele momento, a partir do momento que eu nasci. Eu já nasci no campo, meus pais sempre foram da zona rural e a gente sempre teve contato com a natureza, com plantas. E inclusive toda a nossa alimentação, 80% que a gente consumia era a gente plantava. Meus pais plantavam desde café até arroz, feijão, frutas, e, enfim. E as plantas ornamentais também que faziam parte de toda essa ambientação. O quintal da minha mãe sempre foi lotado e é até hoje de plantas. Na minha infância, a nossa diversão era brincar, inclusive, no jardim. Então a gente brincava muito de construir jardins. Tinha coisas que eu não gostava, que era tipo extrair ervas daninhas, que é quando, por exemplo, boa parte do quintal da minha mãe era cheio de grama. Minha mãe colocava para arrancar a unha de galinha, que é uma espécie é uma planta medicinal, usada para princípios medicinais, mas no jardim, na grama, ela fica meio como erva daninha, porque ela acaba atrapalhando o desenvolvimento da própria grama. Então minha mãe colocava para arrancar aquilo e eu não gostava muito. Era uma das coisas assim que eu não gostava, mas no mais, dimensionar canteiros, escolher espécies, podar, isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu sempre tive contato e eu sinto muita falta. Tanto que a minha coleção de plantas em São Paulo, porque a minha primeira coleção de plantas foi lá, inclusive foi de orquídeas silvestres. Eu tive uma pequena coleção de orquídeas silvestres, inclusive tem muitas delas até hoje desistem. Orquídeas que eu cataloguei, que eu resgatei quando eu tinha 13, 14 anos. Hoje, quando eu viajo para casa dos meus pais, eu chego lá e eu vejo as minhas orquídeas, ela tá lá no mesmo lugar onde eu coloquei. Inclusive alguns filodendros também. Na época eu nem sabia o que era filodendro. Nem sabia o que era filodendro. Eu chamava de trepadeira. Então eu tenho algumas dessas espécies de plantas da minha infância ainda no quintal da minha mãe, memória afetiva. E aqui em São Paulo, a minha coleção de plantas se deu exatamente por esse sentimento, um sentimento chamado saudade. Foi uma coisa que eu sempre senti falta. Eu, uma pessoa que nasceu no meio da floresta, vim para uma cidade tão diferente, num ambiente diferente, e inclusive com aquelas dificuldades que todo retirante quando vem para a cidade grande passa. Eu vim para São Paulo para estudar e trabalhar. E então, naquele momento, a minha maior dificuldade foi encontrar um lugar para morar. E aí eu acabei morando em repúblicas um tempo, então eu tive uma dificuldade de ter de novo esse contato, de ter uma horta em casa, de ter um vaso de planta. Não seria
tanto problema. Inclusive eu sempre tive um ou outro, mesmo pequeno. Mas ter de novo essa quantidade de plantas que eu tenho aqui nesse apartamento, no lugar onde eu morei quando eu cheguei, não tinha essa possibilidade. Então o que aconteceu? Eu fiquei praticamente 5 anos meio que desligado desse contato direto com as plantas, né? Que é pôr a mão, regar. Então eu sentia muita saudade, sentia muita falta disso. Era uma coisa que eu tive que me desapegar, obrigado, digamos assim, porque eu não queria, né? Foram as circunstâncias do momento. E quando eu tive a oportunidade de encontrar um lugar legal para mim morar, hoje eu moro sozinho, o meu apartamento ele é quase 30 metros quadrados, então é super pequenininho, mas eu falo que agora a casa não é mais de mim, a casa das plantas, eu que moro aqui, porque quem me acompanha no Instagram e vê as minhas postagens vai saber as mudanças que foi acontecendo dentro da minha casa a partir do momento que eu fui introduzindo mais plantas aqui dentro desse ambiente doméstico. Minhas plantas, a maioria são plantas tropicais, né? Eu fiz um mapeamento para me entender como é que funcionava a minha iluminação, as condições legais que eu poderia trazer para essas plantas, na verdade disponibilizar para elas. Eu pesquisei as espécies legais que poderiam ser inseridas dentro desse ambiente, porque não dá para ter todo tipo de planta dentro de um ambiente doméstico, um ambiente interior pequeno. Não é assim que funciona. Você tem que entender também que planta é um organismo vivo e ela vai evoluir, ela vai interferir no seu espaço. Então você tem que ter essa compreensão quando você traz plantas para dentro de casa. Então eu comecei a fazer isso, porque até então eu tinha plantas só no ambiente exterior, que era no sítio. E como eu moro em São Paulo e não moro numa casa que tem um quintal, e nem moro em sítio, no estado de São Paulo, eu tive que fazer essas adaptações, né? Eu acho muito legal que isso veio a calhar exatamente nesse momento que a onda verde chegou no Brasil, que é o movimento da Urban Jungle. Os mileniais trouxeram isso, nós dessa geração, o Fly, eu, e entre outros, estamos aí com esse estilo de vida. Eu falo que falar de Urban Jungle não é só falar de coleção de plantas dentro de apartamento, e também não é só caráter estético, é estilo de vida, alguma coisa vai mudar na sua vida quando você traz plantas para dentro da sua casa. Falar de Urban Jungle, falar de plantas dentro de casa, é falar de comportamento também, falar de responsabilidades. Muita coisa vai mudar na sua vida quando você tem essa predisposição de trazer as plantas para dentro. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por caládio. Deixei também aqui em destaque esse caládio bicolor. Eu tenho mais alguns. É uma planta que traz para mim muita memória afetiva. Inclusive a galera fala que é planta de tia, planta de vó, né? Toda tiazinha, toda vó tem uma planta dessa no quintal. Então, comigo não foi diferente. O quintal da minha mãe sempre teve muitos calários, vários tipos de calários. E isso para mim foi matar a saudade. Quando eu acordo, é uma tarefa assim. Eu acordo, aí eu tenho que checar, vejo, por incrível que pareça, eu vou uma por uma para ver, conversa que vocês conversam com as plantas de vocês. Eu costumo conversar com as minhas plantas e elas me respondem, tá? Não tô ficando louco não, elas me respondem. Tem um livro muito legal que se chama Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, que é um estudo científico, inclusive, que ele fala sobre essa relação de comunicação das plantas com nós seres humanos. Inclusive tem um capítulo que ele fala sobre os plantóides. Quando você colocou o nome do programa de plantóides, na mesma hora eu lembrei do projeto que o Stefano fala no livro, que é a Revolução das Plantas. Inclusive é uma dicona de livro aí para vocês lerem, pra vocês entenderem mais esse universo verde. Paralelo, quando eu me dei conta que eu estava inserido no meio disso e estava cada vez mais engajado com isso, eu comecei a estudar também, porque eu tinha até então esse conhecimento prático. Eu acho que eu tinha mais prático do que teoria. Eu nunca tinha estudado botânica, nomes científicos, essas coisas. Sempre cuidava de plantas. Sabia que costela de Adão era monstera deliciosa. Isso é uma coisa que eu aprendi depois que comecei a estudar. Eu fiz curso de jardinagem. Todos os meus cursos foram paralelo à minha faculdade de arquitetura. Inclusive a minha tese é uma escola técnica de botânica e paisagismo dentro da cidade de São Paulo. Vou defender ainda. E paralelo à faculdade, eu fiz curso de jardinagem, fiz curso de recursos paisagísticos, arborização urbana, topografia, sementeiras, vários cursos ligados à atmosfera. Tem um projeto meu já acontecendo, que é a minha consultoria de plantas. Então eu prefiro criar um projeto que eu consiga conciliar as coisas. O meu hobby, a minha profissão. Então eu criei uma consultoria, porque agora meu dia a dia, meu cotidiano com as minhas plantas também é o meu trabalho. Pretendo serviços de jardinagem também, se alguém precisar pode me chamar.
Tem algumas coisas que eu posto no meu Instagram às vezes, de alguns trabalhos que eu faço. E também tem minha consultoria, arquitetos que como trabalham com paisagismo, mas têm dificuldade de entender de plantas, eu consigo dar essa consultoria. Então as plantas me nortearam, me deram um norte para tudo, inclusive na minha faculdade mesmo. Eu estava com dificuldade em escolher um tema para o meu TFG, porque eu estava com uma ideia, depois eu vi que não ia dar certo e eu fiquei sem norte. Quando eu comecei a fazer os cursos de jardinagem, de paisagismo, as plantas me deram um norte. Eu fiquei assim, gente, estou com planta dentro de casa o tempo todo, eu gosto de planta, é uma coisa que me faz bem. Então eu conciliei tudo isso para criar o meu projeto. E falando já então dessa geração, né, geração dos mileniais, geração Y, eu acho que é isso, né? Esse movimento Urban Jungle, ele surgiu exatamente nesse núcleo urbano, né? Isso que tem o nome Urban Jungle, que significa selva urbana, exatamente porque os grandes centros, as grandes metrópoles, como a cidade de São Paulo e muitas outras pelo mundo afora, a gente tem essa deficiência de espaços verdes, de áreas verdes dentro desses espaços urbanos. Então, o jardim é uma coisa que ficava sempre do lado de fora. E mesmo assim, nesses espaços grandes, nessas grandes cidades, é muito pouco áreas verdes, se comparado à quantidade de concreto que a gente tem, principalmente na cidade de São Paulo. Eu moro no centro. A região central de São Paulo é a região onde existe mais ilhas de calor, provocada exatamente pela escassez de áreas verdes. E aí quando a gente tem esse movimento jovem e está se conscientizando o quão é importante a gente preservar e ter contato, voltar a se conectar novamente com a natureza, isso é uma coisa muito fantástica, muito gostosa, uma das potências do movimento. Eu acho isso muito importante mesmo. E aí você traz o jardim, como a grande maioria mora em apartamentos, não tem quintal, o que acontece? Eles trouxeram o jardim, trouxeram as plantas para dentro de casa, criar um estilo. Então a Urban Jungle para mim é falar de conscientização também, né? Então é a galera que se preocupou, se conscientizou, está se conscientizando, criou um movimento e esse movimento está acontecendo, está crescendo e é muito bacana. E sobre como eu concilio a minha rotina com essa quantidade de plantas que eu tenho em casa, como eu consigo cuidar de todas elas, conciliei o meu hobby com o meu job, digamos assim. Isso também é uma coisa que eu tenho observado muito, inclusive nos Instagrams da galera Urban Jungle no Brasil. A grande maioria das pessoas que tem essa quantidade de plantas, que tem realmente uma Urban Jungle em casa, ou eles estão trabalhando com isso, tem projetos com isso, ou eles trabalham já com coisas relacionadas a isso, porque daí fica mais fácil, né? Você consegue dar mais atenção, porque é isso que eu falei. O Urban Jungle é um estilo de vida. Quanto mais quantidade de plantas dentro de casa, mais responsabilidades, porque planta é um organismo vivo, ela vai mudar, ela vai crescer, ela vai interferir no seu espaço. Então falar de Urban Jungle é falar de estilo de vida e de responsabilidade. Estilo de vida e de responsabilidade, comportamento também. Então, eu acho que comigo não poderia ser diferente. Hoje em dia eu consigo cuidar melhor das minhas plantas, dar uma qualidade de vida melhor, uma vez que eu estou já trabalhando com isso. Eu falo que o meu apartamento é meu estúdio de plantas, é meu laboratório, as coisas acontecem aqui. Tudo ficou muito mais fácil. Só que não é regra, gente. Eu quero fazer parte do movimento, tenho uma Urban Jungle, quero ter uma Urban Jungle, quero ser um Urban Jungueiro, pensar que eu tenho que largar o que eu faço para cuidar disso. Não é isso não, viu? É só aquela coisa da conscientização mesmo. Tem que ter essa consciência de que trazer planta para casa também é trazer responsabilidade. Podem ter, é óbvio, quantas plantas vocês quiserem, só tem que pensar nisso, trazer as plantas certas, conhecer o seu espaço, conhecer seu apartamento, conhecer as condições que você consegue oferecer para ela e os cuidados também, para aí você desenvolver esse projeto. Se tiverem alguma dúvida ou coisas que eu falei que ficou mal entendida, escrevam no meu direct, no meu Instagram, que é Plantas do Arnaud, e aí eu respondo para vocês. Eu mais quero agradecer o Fly pelo convite, deixar aqui a oportunidade de falar um pouco sobre a minha pessoa e sobre meus projetos. É isso, pessoal. No mais, obrigado. Eu tenho que confessar, realmente, o Invasão Plantoide tem essa representação para mim. Além da diversidade, da biodiversidade que a gente se envolve dentro das nossas casas e espaços, essa relação humana, talvez um dos grandes ganhos que eu tenho adquirido nesse tempo de jardineiros urbanos no Instagram e Fly Channel, essa rede de pessoas muito interessantes, pessoas muito legais, pessoas com energias diversas, dinâmicas diversas, mas que têm ajudado a contribuir a formar essa rede. Então, Arnaud, eu que agradeço demais a sua presença aqui, valeu mesmo, fiquei encantado com a ideia, com a
coincidência de saber que o termo plantoide já foi utilizado para caracterizar plantas indo para outros lugares e ao mesmo tempo a abertura do programa ser feita de folhinhas no formato de disco voador. Foi pura coincidência, como comentei para você, mas saber que existe essa coincidência é bastante prazeroso. E agradeço também por você ter me incluído no grupo dos Millennials. Acho que a minha Nipocuts. Então é isso. Obrigado, Arnaud. Valeu, plantoides!